Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. E agora conversaremos sobre o trabalho do tecnólogo em automação industrial. E estão aqui conosco o Tiago Aparecido Vincenti, que é graduado em eletrônica, modalidade automação industrial pela FATEC de Tatuí, mestre em agronomia, energia na agricultura pela Unesp, e doutor em agronomia, irrigação e drenagem também na Unesp. Pós-doutor com projeto de aplicação de sensor de baixo custo para a agricultura, possui registro de patente do equipamento atmômetro, nossa, difícil, automatizado. É professor da FATEC de Bauru para as áreas de automação industrial e sistemas biomédicos. E o Leonardo Takal, que é tecnólogo em automação industrial, é graduado também em engenharia mecânica e trabalha como projetista mecânico. Eu agradeço a presença de vocês. E podemos iniciar agora com uma situação inusitada, diferente, engraçada até, do trabalho deste tecnólogo. Quem gostaria de falar? Bom, ocorreu uma situação, o curso tecnológico, né, da parte de automação, ele é muito... vou falar de uma experiência que aconteceu em aula, né, que foi a aplicação em laboratório é muito grande, né, tem bastante atividades de laboratório. E numa dessas atividades, ocorreu que tinha 2 alunos da turma do Takal, e o Takal participou disso também, era o Marcel e o Valdir. O Valdir era um aluno que ele tinha lá os seus já 50 e poucos anos, estava firme e forte na aula lá, né? Fazendo, acho que, uma 2ª ou 3ª graduação da vida dele. E eles tinham uma dificuldade muito grande em trabalhar os contatos lógicos normalmente abertos, normalmente fechados na área de programação. E aí, eles ficavam naquela discussão. Eu declarei normalmente aberto. Então, você declara normalmente aberto, aqui eu tenho que fechar. Aí dava tudo ao contrário a lógica. E eles nunca iam para o papel fazer o prévio, né, uma análise prévia, para justamente não errar nesse ponto, né? E aquelas discussões rodavam no laboratório ali praticamente por minutos, ali, meia hora, 40 minutos, até que às vezes o Leonardo tinha que chegar lá e falar assim, escuta, para, o que vocês estão pensando? Vem aqui, ajusta isso aqui, faz isso, aí lá e dava as dicas para o pessoal para realizar o procedimento certo. E era muito engraçado porque as discussões eram acaloradas, assim, nessa parte. Eu faço um paralelo com o chão de fábrica, porque quando o tecnólogo vai lá trabalhar, fatalmente vai encontrar situações que vão demandar discussões, né, e muitas vezes, até no momento, fica até meio nervoso, mas depois todo mundo dá risada disso, né? Mas é uma situação, se o Léo quiser complementar aí a história... O Valdir tem muita história, né? O Valdir não, o cara é uma figura, né? E isso é legal, veio até mesmo hoje, né, no mercado de trabalho. A questão do trabalhar em grupo, né? Cada um tem sua opinião, por mais que o professor ensine a metodologia ou ensine o processo, cada um fica do seu jeito ali, os dois ficam batendo cabeça e não chega em nada. Aí, muitas vezes eu ia lá ajudar eles, porque eles ficavam, né, uma conversa mais calorosa e todo mundo ficava olhando aquilo assim, não, vamos sentar, vamos fazer no papel. Faz o professor falou, não tem segredo. A gente ia lá com calma e dava certo. Tá? Mas era muito engraçado, porque os dois era gato e rato, sabe? Era pauleira. Muito bem, então, o que faz um tecnólogo em automação industrial? Qual é o trabalho dele? Ou quais são os trabalhos dele? Olha, posso falar, Léo? Tranquilo? Sim, tranquilo. O tecnólogo de automação industrial, hoje, ele faz o seguinte, né? No início, ele era responsável por projetos, de fato. Então, ele vai atuar na área de projetos hidráulicos, projetos pneumáticos, né? Na área de CLP, por exemplo, que é praticamente a chave de entrada para a indústria hoje 4.0, é o controlador lógico programável. Então, muitas das disciplinas e das referências técnicas que o tecnólogo em automação industrial tem é em cima do trabalho com CLP. Então, a partir do CLP, ele trabalha robótica, trabalha sistema de manufatura, trabalha rede industrial. Então, em síntese, o tecnólogo ele é um programador, né? Ele é um programador
de alto nível de equipamentos industriais, na verdade. Então, ele consegue promover a automação de equipamentos através da programação de computadores, que são esses computadores específicos, chamados CLPs, que são aplicados na indústria. Em síntese, é isso, né? E as áreas de atuação, aí é um leque gigantesco que vai da alimentação, da saúde, petroquímica, e aí vai para qualquer área hoje, né? Então, ele é um programador. Tecnicamente, é um programador de equipamentos industriais. A gente fala a palavra programador porque o que acontece? 90% dos problemas que o tecnólogo vai resolver dentro do chão de fábrica, além do projeto, da parte de ligação física de dispositivos de hardware, que são elementos motores, atuadores, válvulas, sensores, etc., no final de tudo isso, ele vai ter que programar o sistema para o sistema trabalhar. Ele que vai ensinar, através de entrevistas com especialistas, com operadores, etc., com a máquina, de fato, vai realizar a operação de manufatura automatizada. Essa que é a ideia do tecnólogo. Por isso que a gente trabalha em várias áreas dentro da disciplina, né? Inclusive, uma das áreas é a parte de algoritmo, programação, que é bem trabalhada em cima principalmente dos elementos industriais, né? Que no caso, eu, por exemplo, sou professor de CLP1 e CLP2, que são esses computadores industriais específicos aí de aplicação específica, né? O que quer dizer CLT? Para nós, CLT CLP. Documentação das leis do trabalho. CLP, com P de pato. P de pato. O que quer dizer? Controlador lógico programável. E, Takao, você, como projetista mecânico, você usa os conhecimentos adquiridos no curso? Muito, cara. Por mais assim que o título não é de projetista mecânico, mas hoje em dia tudo é englobado automação, né? Até mesmo dentro da residência você tem as internet das coisas que a gente fala, mas na indústria é a mesma coisa, porque hoje uma máquina você tem as normas de segurança, e dentro dela você tem a parte de sensoriamento, né, para não ocorrer nenhum tipo de problema, ou até mesmo a segurança do operador. Então, assim, quando você está projetando uma máquina, por mais que tenha as construções físicas, mas engloba tudo. Você tem que estar pensando, eu vou ter que deixar um espaço para poder adaptar um sensor nessa região, ou poder passar um cabo ali onde não vai atrapalhar. Então, assim, por mais que o título é mecânico, mas você acaba usando tudo. Hoje em dia não tem como você fugir dessa parte de automação, né? Perfeito. E aí, esse industrial, porque ele indica que ele vai trabalhar, você usou o termo, né? No chão da fábrica? Sim. Quer responder, Léo? Pode falar sobre isso aí. Não, pode falar. Depois eu complemento. Complemento, então. Então, é o chão de fábrica. Profissional industrial, porque ele vai trabalhar com tecnologias voltadas à manufatura, né? Antigamente tinha manufatura que era o feito à mão, né? Aí depois se tornou manufatura feito por máquinas e equipamentos automatizados. Então, com base nesse crescimento da automação da manufatura, então a gente tem a questão do automação industrial, porque é um elemento de automação, são lógicas de trabalho, né, de controle da parte mecânica, elétrica, hidráulica e computacional, aplicados à indústria, a elementos da manufatura, que no final das contas a gente traduz como sendo industrial, né? Isso qualquer coisa que seja produzida em escala industrial é passível de automação, vamos dizer assim, de forma bem simples, né? O que estuda? Como é que se prepara esse tecnólogo? Bom, esse tecnólogo ele tem que passar por disciplinas de cálculo, que é o cálculo 1, cálculo 2, que são os 2 primeiros semestres, né? Física 1, Física 2. A partir daí, ele vai ter contato, e também tem contato nesse mesmo período, com disciplinas da área elétrica, porque a elétrica é a base da automação industrial. O profissional, apesar de ser um cara que vai programar máquinas, né? Ele não vai simplesmente sentar na frente do computador e não entender o caminho que os sinais elétricos têm que fazer dentro da máquina para realizar a operação. Então, ele vai ter que aprender muito também a parte elétrica, eletrônica e a parte de programação. É um tripé do conjunto de automação industrial. Mais ou menos esses 3 seria a base do curso. E não entra a mecânica também? Mecânica vai entrar na linha de elementos hidráulicos e pneumáticos. Mas a parte de transporte seria um quarto. Ela está mais ligada à parte de automação
chama Laboratório de Automação essa disciplina, né? Onde você tem elementos mecânicos associados a elementos automatizados já. Então, fatalmente, você não acaba colocando a hidráulica pura e simplesmente como era antigamente, né? A gente acaba incluindo ela já no sistema de automação, justamente para facilitar a integração do aluno da eletrônica com a mecânica, né? E a automação já meio que num pacote só. E ele começa atuando, pode começar numa fábrica que não é automatizada para automatizá-la? Sim. O Léo pode falar com bastante propriedade isso aí, porque ele como projetista, provavelmente deve pegar muitas situações do tipo, né, Léo? Fala um pouquinho sobre isso aí. Sim, com certeza. Você tem, dentro da área de automação, pelo menos assim, após o término da faculdade, né? O que eu observei? Além dessa questão de você, né, estar habilitado a você produzir essa parte de automação, projetar todas essas atuações dentro das empresas, também existe uma linha comercial muito interessante, no caso que é o consultor técnico, né, o caso do analista, que existem empresas que contratam, no caso, um profissional em automação para vir ajudar na automação da empresa. No caso, ou ele pode vir e implementar essa automação, ou recomendações. Ele fala, olha, você tem que colocar isso, colocar um robô aqui, mudar esse sensor, para que consiga produzir melhor a empresa e tudo mais, né? Você elimina, o profissional ele pode eliminar os gargalos, né? O profissional da automação industrial, o tecnólogo, ele tem condições de analisar um sistema de produção e fazer um estudo para eliminar gargalos de processo, para fazer as otimizações necessárias, né? A gente chama de processo de melhoria contínua, né? Então, o profissional da automação, o tecnólogo da automação industrial tem plena condição de realizar esse trabalho aí. Então, é bem... Isso engloba, logicamente, a implantação de sistemas novos, né? Em processos não automatizados, como é o caso, por exemplo, citando a minha situação, que eu fui fazer mestrado na área da agricultura, da agronomia, justamente por isso, aplicação da automação industrial nos setores agronômicos, né, agrários, aí, etc., que tem uma demanda, assim, gigantesca para o setor de automação. Aliás, aquela palavra que eu engasguei, né? O que quer dizer aquilo? Lembra? O CLP? Não. O atimômetro. O atimômetro. O atimômetro é um dispositivo que ele consegue verificar através de uma relação. Deixa eu pegar, centralizar a câmera aqui. Como se ele fosse uma cerâmica que consegue interagir com a atmosfera. E ele consegue verificar, por exemplo, quanto de água que uma planta perdeu para a atmosfera. E aí eu consigo verificar os dados desse dispositivo e programar, por exemplo, um sistema de irrigação automatizado para jogar água no solo somente com base no tanto que o solo perdeu de água, vamos colocar assim, né? Tanto que a planta, a gente chama de evapotranspiração, né? O tanto que a planta jogou de água de volta para a atmosfera, a gente repõe no solo para garantir a boa produtividade. E aí a gente usa sistemas desse tipo para poder estimar esse valor, né, da evapotranspiração. Então, o tecnólogo em automação industrial, apesar desse nome, pode trabalhar na agricultura, pode trabalhar na indústria, pode até trabalhar nos serviços, na área de serviços. Sim, positivo. É um leque de possibilidades, né? Inclusive na área da saúde também, né? Porque existem laboratórios hoje em dia que trabalham praticamente com produção automatizada, né? Bom, eu sou orientador profissional e quando eu faço orientação, existe uma dificuldade de distinguir o tecnólogo do engenheiro, né? Se você pega os materiais informativos, mesmo das faculdades, eles são quase praticamente iguais. No caso, né, eu estou lembrando, vocês estão falando que está mais ligado à elétrica, existe uma especialização, né, na engenharia elétrica chamado automação elétrica ou automação industrial até, né? Como é que vocês distinguem isso? Essa é uma pergunta bem, bem clássica, né, Léo? Tinha um aluno nosso que ele fazia essa pergunta quase que quinzenalmente, né? Era o Carlos. E aí como é que funciona isso? Eu costumo dizer que o profissional da automação tecnológica, ele é um profissional formado por áreas verticalizadas. Então, você tem tudo que você encontra na engenharia de forma
horizontal, você tem na tecnologia de forma vertical. Então, você vai fazer, por exemplo, no meu curso de automação, quando eu fiz, eu tive quase 300 horas de eletrônica. Se você pega um engenheiro, ele vai ter 80, né, 120 horas de eletrônica. Então, você percebe que o foco do profissional do tecnólogo, né, de qualquer área que for, é um foco de verticalização dos conhecimentos de área. Então, o nosso aluno, por exemplo, que trabalha com CLP, ele vê 4 semestres praticamente de base de programação em sistemas microcontrolados, que são CLPs, microcontroladores, microprocessadores. Então, ele trabalha muito atuante em cima de uma visão mais vertical daquela ciência ali. Coisa que na engenharia, por exemplo, você consegue ter alguma visão, mas é mais horizontal, né? Você consegue trabalhar multi-áreas e depois você pode se especializar em uma e aí sim buscar a verticalização dela. Mas o tecnólogo já sai pronto nesse sentido. E você, Leonardo, você fez engenharia mecânica antes ou depois? Automação. Na verdade, eu fui fazendo ao mesmo tempo. Eu fazia de manhã, né? Fazia automação de manhã e fazia engenharia mecânica à noite. E você que tem essa experiência, como é que você vê a diferença entre os dois? Bastante, porque é como, né, o Thiago comentou, de manhã na FATEC, no caso da FATEC ali, na automação, o tecnólogo tem muita aula prática. Então você vai, coloca a mão no equipamento, você testa, você erra, você conserta. Já na engenharia era muito cálculo, muito teórico. Então, assim, tudo bem, você adquiria um conhecimento teórico muito grande, mas aquilo, muitas vezes, quando você vai aplicar isso na prática, não é bem do jeito que você calculou, não é bem do jeito que você achava que era, né? Porque você fica ali no achismo, né? Você fica no teórico, você não tá no pondo na massa, pondo no prático. Como o Thiago comentou do caso engraçado, né? Do nosso amigo. Também teve um caso aqui. Ele, num experimento, ele acabou errando e começou a transbordar um tanque de água, entendeu? Justamente por isso, né? Por não ter prestado muita atenção na aula e no achismo, né? Ele, acho que minha programação tá certa. Aí o tanque começou a vazar, ele entrou em desespero, pedindo ao pessoal, me ajuda a desligar, me ajuda a desligar. É justamente por isso. Aliás, esse caso foi engraçado. Esse caso é o aluno, ele fazia engenharia e veio para o curso de tecnologia e ficou de manhã lá, ele acabou errando a programação de uma das plantas de controle nosso lá e virou um trânsito, ele alagou o laboratório com água. Mas valeu o aprendizado, ninguém fez mais aquele erro, né? Aliás, o Thiago mandou fotos, né, de laboratório. Como o Leonardo falou, é um curso que vai muito para o laboratório? Sim, é um curso que tem uma bagagem prática muito grande. No primeiro e segundo semestre é um pouco menor, mas conforme o aluno vai crescendo dentro do curso, né, nos 6 semestres que o curso oferece, praticamente o quarto, quinto e o sexto semestre é uma bagagem de laboratório muito grande. Inclusive, muitas das aulas do quarto, do quinto e do sexto semestre são feitas exclusivamente no laboratório. Então, pelo que você falou, é um curso de 3 anos. 3 anos. É um curso de 3 anos. Tem algum trabalho de conclusão? Tem o trabalho de conclusão, que é o trabalho de graduação, né? E também temos o estágio, também é obrigatório no curso. Vamos falar um pouco de mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho para este profissional? Então, a indústria, né? Como, de fato, a indústria, quando a gente tem uma crise, a primeira que sofre é a indústria, né? Ela acaba tendo os cortes, etc. Mas mesmo em situações de crise, o profissional de automação ele é muito requisitado, porque justamente é nesse momento de crise, né, que os fabricantes e as pessoas que trabalham com manufatura optam por fazer análise na sua planta e otimizar, porque aí você consegue cortar gastos, otimizar processos, garantir qualidade, né? Então é um profissional que está o tempo todo, tanto em momento de crise quanto em momento de... Em momento de crise, ele está atuando, resolvendo, otimizando o processo. Em momentos de ganho, né? Onde a coisa está em crescimento, ele está trabalhando para garantir a demanda. Então, é um profissional muito... O Léo está trabalhando com empresas, né, Léo? Empresas de Pompeia, né? O pessoal não sei se pode falar o nome da empresa aqui, né? Mas ele trabalha com empresas... Pode falar o nome do grupo? É o Grupo Jato, né? O Léo trabalha numa empresa que presta serviço para o Grupo Jato, que é de Pompeia, e eles têm, assim, do dia que o Léo entrou lá, eles estão fazendo projetos para esse grupo de otimização, de melhorias contínuas,
e veio, tecnicamente, veio uma crise, a crise continua aí por conta de coronavírus, etc., e as demandas de trabalho continuam sendo feitas, né? O Léo pode falar melhor disso, né? Sim, é engraçado que nesse setor, né, todo mundo, por mais que todo mundo esteja sofrendo com a pandemia, mas nosso serviço aumentou. Por quê? Como a demanda de produção reduziu, eles aproveitam esse tempo para fazer as melhorias na máquina. Coisa que demoraria, por exemplo, num período normal, como lá eles trabalham em 3 turnos, 24 horas, a máquina parada é prejuízo. Então, como reduziu, eles aproveitam esse tempo para fazer as melhorias que eles gostariam de fazer nas máquinas, né? Então, assim, para o nosso setor, está muito bom nesse momento, né? É um setor bem aquecido. Em crises há setores que se beneficiam. E ele, em geral, trabalha como funcionário ou ele é mais assessor, consultor, trabalha por projetos? Como é que vocês veem com os alunos saindo da FATEC? É Bauru, né? Bauru, FATEC Bauru. Na FATEC Bauru, a maioria que eu tenho visto tem saído como empregados mesmo, como funcionários, né? Apesar que tem, assim, desses funcionários, vamos dizer assim, desses alunos são desses formandos, né? Uns 80% mais ou menos acaba já com emprego garantido, muitas vezes se for fazendo faculdade para otimizar, melhorar o salário que ele já tem, que ele já está empregado. E outros que não têm emprego acabam conseguindo emprego na área de automação, e outros acabam se aventurando, né? Porque a questão do cara ser patrão, vamos dizer assim, ele tem que ter o tino de empreendedor, né? Ele tem que ter uma essência diferente do cara que está trabalhando no chão de fábrica como simplesmente um funcionário, vamos dizer assim, da área de manutenção, né? Então, mas tem um ou outro que acaba arriscando montar sua própria empresa e trabalhar com manutenção, com consultoria de forma autônoma, né? Eu mesmo, quando me formei, trabalhei como autônomo até fazer o mestrado, depois, fatalmente, passando o concurso como professor. Mas eu trabalhei o meu período inteiro que eu ofereci serviços, né? Foi como autônomo. Então, eu creio que mais do momento ali da própria, vamos dizer assim, essência do aluno ali, né? Do formado, né? E os alunos que entram no curso, eles já vêm com alguma bagagem, fizeram um técnico, já trabalham em algum lugar que demanda esse tipo de trabalho, ou eles caem, né, zerados? Como é que vocês somente veem isso? Normalmente, a questão tem de todo gosto, tem para todo freguês. Tem o aluno que nunca viu na vida automação, né? E tem aluno que já vem de chão de fábrica, que trabalha com fábricas que têm hoje aplicação de automação bem avançadas. Então, a gente, como professor do curso, tem que tentar encontrar um equilíbrio, né? Para não desmotivar o cara que está ali já no chão de fábrica, que vem esperando um negócio muito alto, e também não atender o cara que espera algo muito alto e não desmotivar o cara que está aqui que não conhece nada, né? Fala, putz, eu não vou conseguir acompanhar o pensamento desses caras aí, não, eu vou embora, né? Então, tem para todo gosto. Hoje em dia está girando mais ou menos em torno de uns 30% o pessoal já empregado que trabalha na área e em torno de uns 70% aí de quem realmente nunca viu. Mas, nunca trabalhou, aliás, mas já viu alguma coisa, né? E mais uns, por aí, um pouco menos aí, desse pessoal que nunca trabalhou, mas já viu alguma coisa, às vezes o pessoal vem do técnico. Mas, assim, é muito raro o cara vir do técnico para o curso na nossa unidade, né? Porque o curso técnico em automação não temos aqui no a ETEC não fornece, né? Já em Tatuí, por exemplo, que tinha o curso de mecânica, tinha técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica, etc., era mais comum o pessoal migrar do curso técnico para o curso de automação tecnológica. Então, dava um ganho, bem interessante isso para o curso, logicamente, porque os alunos já chegam com a bagagem e rende muito mais, né? Mas a gente tem que atender todo o público, né? Tem que começar por quem? Eu sempre procuro, como professor lá, né, me basear na linha do que sabe menos. E colocar na cabeça dos alunos, né, que o profissional formado, ele pode tanto para a área técnica de aplicação, chão de fábrica, montar a sua empresa, ou pode para a área acadêmica também, como foi o meu caso, né? Eu fui com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, isso abrange N possibilidades aí, né, do profissional atuar. E, Léo, pelo que você viu com seus colegas,
eles foram buscar uma engenharia depois, que nem você, ou concomitante, ou ficaram só com tecnólogo? Olha, tem diversos casos, né? Tem desde os que começaram a trabalhar por conta, e nisso estão seguindo essa carreira. Alguns tentaram engenharia, estão, né, no caso de engenharia, e outros já pularam para uma pós-graduação. No caso, o pessoal já vai para uma pós-graduação em engenharia de projetos, né, engenharia de segurança. Então, essa é a vantagem do curso do tecnólogo, né? Você já consegue, também, né, com um curso de graduação, você consegue já partir para no caso, mestrado ou pós-graduação. Mas nem todos foram para engenharia, são poucos. São poucos que foram para engenharia, é isso? Sim, porque hoje em dia no mercado, né, é mais interessante você já ter uma pós-graduação, no caso, um MBA, uma pós-graduação em engenharia de projetos, né, ou em manutenção, do que você seguir uma engenharia, um exemplo, né, se você fez em automação, seguir uma engenharia elétrica. Mas aí depende muito da pessoa, do perfil da pessoa, né, do que ela quer seguir. E como é que você vê como professor, Tiago, com todos os alunos que você já teve? Eu vejo que o pessoal realmente opta quando ele opta pelo curso de tecnologia, ele justamente busca uma formação rápida, né? Porque ele quer entrar no mercado de trabalho rapidamente, e quando ele percebe, no decorrer do curso, que a gente vai orientando o aluno, ele percebe que ele pode fazer um mestrado, ele não pensa duas vezes, porque aqui em Bauru tem mestrado na área de engenharia elétrica, né? Então ele se forma tecnólogo e já pula direto para o mestrado. Então eu percebi que nos últimos anos, nos últimos 3 semestres, tem tido uma demanda de aluno para o curso de pós-graduação da Unesp, da Engenharia Elétrica da Unesp, muito grande, do pessoal nosso da automação. Então eu vejo que o pessoal realmente já conseguiu tirar um pouco, desmistificou essa relação de engenharia e tecnologia, né, que eu preciso ser um engenheiro para trabalhar. Não, você precisa ser um profissional que tem conhecimento para trabalhar, e a tecnologia e a automação industrial pode fornecer isso com tranquilidade, né? O pessoal da engenharia fica um pouco bravo, mas a realidade é essa, né? Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.